Olha só, eu acho que você podia, Thalita, começar contando um pouquinho como é que foi seu TCC, né? Aham. Como é que você fez? Conta pra gente. Então, né, eu uni. Boa noite. Já estava aqui já conversando, então já parece que eu estava na aula há mais tempo. Enfim, eu comecei a fazer meu texto de um interesse que eu tinha sobre investigar mais sobre a escrita mesmo, o processo de leitura e escrita na formação, né, do universitário. E também tinha essa veia que eu tinha pensado da questão do universitário trabalhador. Quando eu comecei a ser monitora da Andrea, né, em POEB, que é a disciplina de Política e Organização da Educação, aí pronto, uniu o agradável. Eu falei o que eu pensava, falei que precisava de um orientador para o TCC, aí ela falou, minha linha de pesquisa é essa, ela apresentou, começou com um texto, agora não lembro qual texto foi, e foi algum de cultura escrita mesmo, e Uhum. aí foi vindo a ideia, começamos a estruturar, ela teve que me falar como que era a metodologia, eu tinha uma base porque eu tinha feito 2 antropologias, a antropologia da educação 1 e antropologia da educação 2, que no currículo antigo tínhamos essas 2 disciplinas, né, na época. Então, essa metodologia de trabalho de campo, de um olhar mais atento, de um olhar de estranhamento do que é naturalizado, essa questão mesmo da etnografia, de ir a campo, se tornar um nativo, a questão de compreender os signos culturais, os significados, tudo isso a gente já tinha teoricamente. E aí, como eu lembro, né, até vi aqui no slide de apresentação da Luciana que ela me mostrou, que realmente a primeira coisa que eu fiz foi assistir a entrevista do Coutinho, né, o Edifício Master, que ele faz um trabalho, né, de filmografia, ele é um documentarista, e ele faz esse trabalho de ir a campo, ouvir as pessoas, dar voz às pessoas, e ele tinha toda uma metodologia que não era não tinha esse olhar acadêmico, né, da antropologia, mas é uma etnografia e não deixa de ser um trabalho de campo. É claro que não acaba não servindo para antropologia, ele usa para diversos, né, para mais conhecimento geral. Enfim, essa pegada dele até porque eu precisava disso, até que eu sou uma pessoa mais falante do que ouvinte, então eu acho que aprender isso foi o primeiro passo de como eu ia fazer essa entrevista, semi-estruturada, de deixar as pessoas falarem, de dar abertura, você também é dessas, né, Luciana? De permitir ouvir atentamente, pegar nas entrelinhas, nas sutilezas da fala, determinados elementos que passam batidos, mas que para o antropólogo tem um valor muito grande, que é o que dá aquele gás e aquele brilho na nossa pesquisa, que às vezes as pessoas falam, mas é isso, é só ela estuda dessa forma, ela estuda, e daí? O que tem? Estuda? Não. Dentro de um estudo, de um simples ato, de uma simples fala, tem uma riqueza tão grande de fatores envolvidos naquilo ali, principalmente nessa formação do professor, do pedagogo, que se dá nesse contexto. Então, foi muito rico parar, observar, entendeu? E estranhar isso, porque eu tive que estranhar. Eu fazia parte dessa realidade, eu era trabalhadora também, outras pessoas eram trabalhadores, a universidade em si, do IEAR, veio disso, veio, né, de professores que eram da rede, né? A história do IEAR começa aí, na época quando era no Morro da Cruz, que foi uma universidade que não era, né, com essa expansão do Reúne, né, também tive que investigar um pouco da história da universidade, de como se deu, e assim, foi uma instituição, é à noite, é um curso noturno, então, justamente para trabalhadores, não só para trabalhadores, mas é um curso propício e assim que se enquadra e se encaixa na vida de um trabalhador, o que é possível, dentro de um campo de possibilidade do trabalhador, né? E das trabalhadoras, que a maioria são mulheres na pedagogia.
E então investigar isso também fez parte da minha pesquisa, né? A gente conhecer. Então isso se naturalizou por muito tempo, porque geralmente, né, não agora, como eu estava até perguntando a André, eu acredito que aqui agora vem um pessoal que veio pós ensino médio e tal, mas por muito tempo o IEAR tinha um perfil majoritário de pessoas que eram professores, entendeu, primários de curso normal, e que para poder ter também o seu diploma superior, que foi uma exigência da LDB de 1996, né, de professor ter um ensino superior, e falaram que por muito tempo tinha essa coisa que assombrava, que o curso normal não vai mais valer de nada um dia, então muitos buscavam a pedagogia. Então a pedagogia, ela se aqui em Angra, pelo menos no IEAR, nesse histórico, ela se fez com base nisso, com um curso que, querendo ou não, era para trabalhadores, não só para isso, não só com esse intuito, entende? Mas que o público em si era a maioria de trabalhadoras, professoras primárias, a maioria era assim. E nisso, né, para poder conhecer um pouco mais desse cotidiano, tanto que, por exemplo, aí tinha essa questão do ônibus, né, que a gente pegava, as aulas começavam até um pouquinho além do horário normal, justo porque muita gente trabalhava. Então, assim, o trabalho tá ali, tá latente, tá a realidade tá ali acontecendo. Só que ela é tão natural, as coisas, até essas pequenas coisas de horário, o professor deixar chegar depois e tudo mais para adaptar para a gente de trabalho, começaram a me chamar a atenção. E aí, assim, perguntei também falas de colegas que, poxa, ainda mais as que eram mães, porque além de tudo, trabalhadoras, né? Porque apenas mulheres trabalhadoras, tinham poucos homens, exatamente, a maioria eram mulheres, desde o início dos primórdios do IEAR, quando ele ainda era no Morro da Cruz, antes de ser ali na Jacuecanga, sempre teve esse público grande de mulheres trabalhadoras, em suma professoras, assim, a maioria eram professoras, só que depois foi chegando uma galera de uma nova vertente, tanto que no meu TCC é um público diversificado, é gente que é só dona de casa, é gente que trabalhava na Receita Federal na época, uma outra que era professora, então tinha um público diversificado de trabalhadoras, mulheres, né? Tanto que o curso de pedagogia é um curso que quase não tem homens. A demanda, né, histórica e cultural dessa questão do magistério ser feminino, em maioria por essa questão do patriarcado mesmo, de achar que a mulher que cuida, que a mulher que tem mais jeito com criança. Então, são trabalhadoras, entendeu? Porque a maioria do público que tem, né, a gente, né, naturaliza isso, são trabalhadoras exemplo, e mulheres. Essa nossa disciplina, por exemplo, não tem nenhum rapaz, são só meninas. Pois é. E olha que aqui tem gente da geografia também, né? Então, enfim, é um dado legal também, mais mulheres na universidade, isso é uma conquista, entende? Histórica e também cultural, principalmente. Então, o IAR é uma bandeira, assim, né? É uma representação muito boa, cara, porque é um instituto que a maioria são mulheres, para universitárias, tem muitos trabalhadores e trabalhadoras, então começou com isso, né, sem contar que é um instituto que forma para educação, e muito serve ao município, muito serve enquanto pesquisa, porque tem um campo de pesquisa muito vasto no IEAR, de várias linhas de pesquisa, etnografia, o pessoal da sociologia, tem muito. Então, enfim, eu acho que o Instituto é um ganho, né? Um ganho assim, muito importante. É claro que eu também critiquei, né, nesse início, a questão da expansão precarizada, óbvio, a gente não pode também tampar o olho para certas coisas que, infelizmente, aconteceram. Tanto que eu aponto a questão da nota de corte menor, eu aponto também algumas coisas assim, dessa cultura que se criou desse público de universitários trabalhadores, então uma flexibilização, às vezes, até em questão de exigência de trabalho, às vezes, não sei se vocês chegaram nesse ponto. Chegaram, Andréia? Vocês leram tudo, então acho que devem ter chegado, né, de eu fazer essa crítica. Dessa crítica de que, é claro, a gente entende a dinâmica do trabalhador, flexibiliza, mas muitas vezes é uma flexibilização demasiada, e quando vem aqui para fora, para o campo de trabalho, isso pesa.
Isso, a cultura da avaliação positiva, isso mesmo. E eu posso falar para você, assim, eu estava pensando em talvez estender para uma questão assim, para onde foram, entendeu? Para onde elas foram depois da universidade? Porque eu vou falar para Olha, você, as que tiveram a cultura da avaliação positiva e, tipo assim, e que não tinham, é claro, pela dinâmica de oi, trabalho, pelo ensino já Isabel. defasado. Boa noite, por ensino já defasado na sua carreira mesmo. Então, esse acúmulo de querendo ou não, dificuldades, né? Essas pessoas, algumas delas, eu acho que uma principalmente, não foi para educação, Você tem entende? contato Foi e ainda tipo, com seus. Você tem contato ainda com seus sujeitos de pesquisa? então eu tenho contato assim meio redes sociais, uma é que eu tenho mais proximidade, porque onde eu tenho a clínica, né, da psicopedagogia atualmente, também tem um centro de reforço escolar, e ela está trabalhando lá como professora, e assim, mantendo o sigilo e tudo mais, muita gente fala, mas se formou na UF, entende? Mas tem um. Enfim, mas em que condições se formou assim essa crítica que se dá ao que a pessoa é hoje como profissional, entendeu? A gente, se for buscar o histórico, vai entender. Então, por isso é importante tem essa compreensão. Foi o que eu apontei na minha primeira hipótese, né, quando eu estava construindo o esqueleto, né, a estrutura do TCC, de que essas pessoas retroalimentam o sistema, entende? São pessoas que vieram da escola pública, de um ensino defasado, no campo de possibilidade que estava mais próximo, com nota de corte menor, com, ou seja, com disponibilidade, porque é o único curso que tem na cidade, porque se encaixa na rotina melhor, um curso noturno de licenciatura em pedagogia. Logo, essas pessoas buscaram a educação, e lá tem toda essa questão que eu falei da cultura da avaliação positiva, de toda essa dinâmica de flexibilização maior para o trabalhador, essa dificuldade de se formar, de ter tempo para estudar, de ter tempo para dar conta de texto, de ter tempo para dar conta de pesquisa, de trabalho em grupo, de seminário, de não sei mais o que, mais o que. Aí essa pessoa vem para cá, para fora, para a educação, com todo esse déficit. Então, e com toda essa dificuldade. Então, isso acaba retroalimentando o sistema. O quanto que eu também não devo ter retroalimentado o sistema, de certa forma, por tamanha dificuldade, por tamanho empecilho, porque são oriundos de classes populares, são oriundos de famílias pouco escolarizadas. Então, tem todos esses fatores. Então, compreender esse contexto de formação do professor no Brasil, que no ensino superior, que geralmente tem também que já são professores atuantes, alguns deles são, poxa, isso se faz muito relevante, acredito eu, para você entender o agora, a prática desse profissional, entendeu? O que leva esse profissional, às vezes, a não ter um trabalho que você não julga tão qualitativo, ou que você. Por quê? Porque tem toda essa dinâmica, então é muito interessante conhecer isso. Ô, E eu Thalita, comecei, né? desculpa te interromper. Então, assim, fala um pouquinho disso da dificuldade de conciliar o trabalho com o estudo. Tempo. Tempo é o que mais pega. Claro que tempo é prioridade. E muitas dessas pessoas, culturalmente, a prioridade acaba também, né, sendo filho, sendo família. E para o estudo sobra isso de tempo, sobra pouca coisa de tempo. E então acaba com que a universidade. É claro que eles querem um diploma, por quererem um diploma, todos querem, vão dar conta das exigências, mas muitas vezes vão fazer naquele jeitinho mais dentro da cultura da avaliação positiva, mais dentro do que é permitido, mais do que podem. Então, conciliar trabalho com estudo assim, exige disciplina, principalmente. Porque você tem que dar conta das obrigações acadêmicas, tem que dar conta das suas outras obrigações, porque essas pessoas não desempenhavam um único papel. Mães trabalhadoras, esposas e etc e tal. Eu, na época, também trabalhava, fazia inglês, não sei mais o que, era não sei o que, fazia um monte de coisa, e algumas delas também, acho que tinha bolsa, se não me engano, a Jota, né, eu chamei por letras,
e tudo mais, e enfim, e uma gama de coisas para poder você estudar e trabalhar, porque você precisa trabalhar. Você não, o que pega para o estudante trabalhador é que ele precisa trabalhar, mas ele também quer ser estudante porque tem essa ideia de ascensão social, tem também essa questão, assim, eu digo para vocês, mesmo de boa vontade, de gostar, né, de convivência, porque para algumas, às vezes, é até um meio social, que não tem em casa, que enfim, até assim, também a gente observando, né? Que como eu falei com vocês, fiz o esqueleto com a Andréia, aí eu observei o Coutinho, a Andréia me entrevistou para eu entender como que era a entrevista, porque eu também quis me colocar enquanto objeto de estudo, já que isso também partia do meu cotidiano, e eu também era universitária trabalhadora, eu falei, pô, Ou vamos colocar aqui. seja, então, Thalita, Eu sou deixa eu só... AP, tá, gente? Eu sou AP. Deixa eu só... Ah, Então, você também foi uma autoetnografia, de certa forma, né? Porque nesse foi. período, Thalita, a proposta dessa disciplina, a gente sempre deu essa disciplina sempre com uma proposta prática, né? Você já fez essa disciplina também comigo, né? Prática. Uhum. E essa disciplina optativa. Aí, nesse Foi. semestre, a gente aproveitou essa situação de pandemia. E qual é o objetivo? A gente pegou, leu Uhum. o seu TCC, leu alguns textinhos antes também, e a ideia é que Show. a gente produza juntas um artigo fazendo uma autoetnografia de como é o estudo durante a pandemia. Muito legal, porque o estudo, né, a forma como que você vai arrumar estratégias para estudar, para dar conta disso, é muito de acordo com o seu cotidiano, com a sua dinâmica de vida. Essa dinâmica de vida de pandemia é uma dinâmica de vida totalmente diferente que tem que ser observada, né, porque vai surtir efeitos ou positivos ou negativos na formação de muitos pedagogos, de muitos professores. Então é muito válido estudar. Legal mesmo, de como que está sendo o estudo, de como eles estão se organizando, que agora, querendo ou não, não sei, assim, depende de quem é só universitário, já está em casa, tem mais tempo, dá para poder fazer uma rotina mais assim. Agora, quem é trabalhador também nessa rotina? Porque o trabalhador continua sendo trabalhador, tem pandemia, né? E o tempo que arruma para poder dar conta? Olha, E a saúde que está em risco? hoje, por exemplo, a gente não está contando com a Paloma, que estaria Uhum. e falou hoje, ai, que droga, justo hoje eu não vou poder participar porque eu vou ter que trabalhar até mais tarde. Hoje ela não está vindo aqui porque está Poxa, trabalhando. trabalhadora, Mas a gente está né? gravando, Precisa. Depois ela vai ver. Então, Thalita, Ah, você continua e sendo... ela se identificou, ela se sentiu assim como, né, Sim, ela falou, esse sim, trabalho me representa porque é isso sim, mesmo. E é isso sim, mesmo, é vivo, sim. né? O trabalho de campo é bom por isso, que é Muito muito legal. vivo. Ô, Thalita, e Ah, você agora continua sendo trabalhadora e continua sendo estudante, né? Então, o pessoal que chegou continuo. depois, a Thalita agora. Fala o que você faz, Thalita, atualmente. Então, atualmente então, na época, né, eu era universitária e tal, me formei. Enfim, quando eu acabei, eu emendei numa pós-graduação e trabalho no Colégio Jean Piaget, né, desde 2018, um ano depois que eu me formei na UF. E trabalhei em 2018, 2019, 2020, pegando duas turmas, né, de manhã e de tarde, mas no caso, a universidade até 2017, e 2018 eu peguei uma pós-graduação em psicopedagogia. Fiz 2018 inteiro, fiz 2019, no início de 2020 me formei. E aí, né, como veio a pandemia, eu passei em concurso público também, em Volta Redonda, em Angra, fui chamada primeiramente em Volta Redonda, né? Aí, e também nesse mesmo tempo, concomitante nessa pandemia, eu pedi para sair do Jean Piaget, porque eu ia assumir lá em Volta Redonda. Aí eu falei, pô, para não ficar sem fazer nada, porque veio a pandemia logo em seguida, então tardou a convocação lá em Volta Redonda, eu falei, uma amiga minha falou, vou abrir um centro de reforço escolar. Falei, pô, e vai precisar de uma psicopedagoga, você não quer usar, subalocar o espaço para poder clinicar, e isso para o psicopedagoga é o que mais demora a conseguir, um espaço, né, porque o aluguel, tipo, não compensa, compensa você subalocar um espaço e clinicar ali, e, pô, foi isso que aconteceu, foi em abril do ano passado, aí eu já estou um ano, né, clinicando como psicopedagoga, e depois disso emendei no mestrado, faço mestrado na Uniatlântico, lá na Espanha, na cidade de Santander. É a distância, porque
é o que é dentro do meu campo de possibilidades, porque eu ainda continuo trabalhando, eu estou com a clínica, eu estou em Volta Redonda e voltei para o PG, porque as mães, enfim, não deu certo a minha substituição, me pediram para voltar, voltei em agosto do ano passado, é uma loucura, e então tive que legal, e o Piaget é uma escola construtivista mesmo, de fato, e é uma escola elitizada, então o construtivismo é possível, eu me enquadro muito bem, tanto que eu fiquei Redonda na prefeitura e não deixei de sair do Piaget. Primeiro que pediram para voltar, por favor, eu voltei, né, para poder trabalhar, tanto que esse ano eu estou com eles desde 2019, 20, 20 e 21, com a mesma turma no Piaget, terceiro, quarto e quinto, passei de ano, eu costumo brincar, que acompanho desde que eles eram do terceiro ano, agora já estão no quinto. E aí eu voltei para o Jean Piaget, impostei em Volta Redonda, e com a clínica, então 3 empregos, mais um mestrado, aí agora inventei de fazer o quê? Um inglês de novo, porque eu tinha parado, e tô nisso, e agora empossando em Angra, então eu vou ficar com 4 obrigações de trabalho, eu não sei como é que eu vou dar conta, eu vou exonerar provavelmente em Volta Redonda, porque, né, dá para presencial que não tem como, mas enfim, tô com esses dois, graças a Deus, né, e esse esforço todo. Uma ideia para a sua dissertação de mestrado. Por que você não continua a sua pesquisa e faz isso que você falou, de falar minha dissertação. Como é que ela... Pós. Olha que legal. Eu pensei nisso, para onde estão, onde foram, e até incluir outras que eu acho interessante também, que não eram trabalhadoras, que na verdade tinha uma que ela não era, que ela era trabalhadora no início e depois ela deixou de ser trabalhadora, ela não fez parte da minha pesquisa, mas ela passou no concurso agora, então tem uma galera legal, tipo mães, que dá para poder fazer também essa continuação, aumentar o público talvez, né? E eu acredito que com isso, talvez futuramente expandido para dissertação, quem sabe até para uma tese de doutorado, expandir para a questão de fomentar políticas públicas em prol desse público, né? Em prol desse público que é quase majoritário na pedagogia. Um currículo melhor adaptado, né? Não que eu defenda um nível de exigência gritante, porque a gente sabe toda a dinâmica, mas né, enfim, porque quando a gente vai a campo, a gente descobre as verdades, né? Aquelas verdades que a lei não mostra, que o papel não mostra, e a galera fala mesmo, não, vocês veem a minha fala, né? A fala dos colegas no TCC, eu não vou lembrar de todas, mas elas falam mesmo dessa questão de, porque eu fiz em outra graduação, a exigência era dessa forma, eu cheguei aqui, já flexibiliza mais, e não sei o quê, e da cola, do plágio também, eu não sei se eu comentei isso também, comentei, Andréia? Comenta. Comentei, então, tem isso também no TCC, de toda essa cultura, a cultura do plágio, que vem daí, essa galera não tem tempo de estudar, que muitas vezes, né, tem dificuldade já mesmo epistêmica, desde a sua formação, desde da sua base de ensino, aí chega, tem que fazer um colar, né, vamos colar, assim mesmo, vamos colar, tem que fazer um TCC, né, para acabar isso aqui, né, e infelizmente é o que acontece, e cria essa cultura também, de muitos trechinhos assim, enfim, até a cultura escrita em si, a gente chama de o pedagoguês, a gente fala que é o pedagoguês hoje em dia, que são essas... Gabriela, peraí, deixa eu ler aqui o que a Gabriela botou, e que é justamente esse pedagoguês, aquelas falas prontas, aqueles bordões que as pessoas acabam colocando tudo aquilo em todos os trabalhos, porque é o que agrada, né, aos ouvidos. Fala aí um pouquinho de pedagoguês, Thalita. A brusudanguice, que eu... Ai, gente, quanta memória afetiva envolvida nisso, gente. Eu tô ressuscitando aqui. Enfim, que legal! O trabalho de metodologias bonitas para os... Eu vi que você também foi monitora, fui monitora. Ainda tinha isso, ainda estudava, dava conta do trabalho, ainda ajudava alguns alunos, porque a monitoria é isso, né? Ajudar os alunos. A gente criou, né, um programa, um canal no YouTube, nossa, era produção de vídeo, era entrevista, era conteúdo para ajudar pessoas que eram trabalhadoras também. Então,
Nossa, eu vou ganhar o prêmio Nobel, tô zoando, mas é sério, foi muito legal. Foi Foi, rico, né? foi. Não, e juntou, Gente, juntou duas isso doidas, ajuda né, bastante. Thalita? Porque a E assim Thalita como eu dava a ideia, falei, vamos fazer e tal. Aí eu falei, vamos, vamos. E a gente não parava. Né? E foi acho isso. que é uma E que boa bom que você se sentiu mensagem. confortável em ler, Gabriela, porque uma das coisas assim que tanto a Andrea e quanto eu tentamos trabalhar, porque por essa carga, essa cultura que a gente vai adquirindo ao longo da vida, desde a educação básica, de um texto de encher linguiça, de botar palavras bonitas, aonde nem cabem, de uma escrita enfeitada, que a André chama de brusubanguice, que enfim, tem uma história, agora eu não lembro o conto de onde veio o tal da brusubanguice, o pedagoguês, essas falas prontas, nesse sentido de contestar, e às vezes você não está falando nada com nada, só está enfeitando. Então eu tinha isso, então eu trabalhei essa questão da escrita para ter uma escrita o mais enxugada possível. Quando você fala que se sentiu confortável ler meu trabalho, eu fico feliz. Eu sei que em algumas partes tem a brusudanguice, porque a gente ainda continua, né? A gente ainda está lutando, né, para poder trabalhar cada vez mais, porque a escrita é uma construção, né? A escrita é uma construção, eu ainda estou aprendendo. Mas que bom que você A gostou. Gabriela Acho está que querendo falar, eu acho. mais do Fala. contexto, né, Sim. Não, é de isso. falar. É uma escrita muito leve, né? E por mais Ai, que que tenha toda bom. essa coisa, né, do academicismo ali envolvido, que tem que ter, né? Não tem Isso, como o fugir disso. E é academicismo. importante, não que não seja importante, mas é isso, é tornar aquela leitura acessível, né? Porque não adianta a gente A maioria dos pensar textos nessa, não são nessa tão. escrita só para quem está nesse meio, mas para outras pessoas que possam, Exato. né, ter acesso a esse tipo de É, escrita. Isso é muito importante. E eu até isso, falei uma embaixo do coisa. texto, agora Aham, sim, que as questões emocionais envolvidas, porque você falou um pouquinho sobre esse processo da escrita do seu TCC, né? Sobre todo esse processo é minha de estar história. trabalhando, estar envolvido em outras coisas. Eu acho que isso também mexe muito com a gente, né? E o cuidado que Sim, a gente deixa de ter, basicamente foi. por esse Na caminho, né? A gente, época, depois que a Na gente época, eu até estava brincando aqui, quando foi no final de 2017, eu tive apendicite. Então, tipo, uma pessoa que fazia uma coisa, uma hora tinha que padecer por outra, né? Então, enfim, eu tive apendicite no final de 2017. Né, André? Eu estava na aula de etnografia dessa disciplina extra, estava muito ruim. E um apendicite e tal, mas tá tudo certo, a vida segue, né? A gente deixou a gente evoluiu culturalmente, então não precisa mais disso. Então a gente, tá bom, a gente, o CISO ranquei também, tudo que nossa cultura superou da nossa biologia foi deixado para trás. Não. Deixei, o primeiro eu queria, foi o apêndice. Fala, Gabriela. queria aproveitar o que eu comecei a falar, que eu evito de escrever. Quando eu terminei de ler o seu TCC, eu preparei umas Sim. perguntinhas assim. Só que as perguntas Legal. uma das perguntas que eu fiz, ela estava assim, de acordo com até a parte que eu li, né? Porque depois que eu fui lendo, você realmente falou sobre essas mulheres que você entrevistou e que algumas tinham filho, né? Porque além dessa coisa de trabalhar e Acompanhei mesmo. estudar, O negócio não é só sim, entrevistar, não, sabe? O trabalho de campo foi de viver junto mesmo acompanhar. das pessoas. Tanto que Sim. até a E André eu me queria perguntou, ainda tem saber contato com algumas. isso. Eu queria Pode saber se falar. você tem essa experiência, se você passou por isso, ou se você não tinha, né, filhos, ou na época Não desse tinha processo filhos, da ainda não escrita. tenho, não quero ter nem tão cedo. Porque imagina se eu ainda boto um filho no meio dessa maluquice toda a minha vida. Que hoje em dia, né, com 3 trabalhos, vou para o quarto, com, com mais um mestrado, mais um, enfim, ainda fui inventar de morar sozinha, tem casa Pensar ainda que para o cuidar agora, porque universo, antes eu tinha mamãe, né? antes eu ainda tinha mamãe, agora tem mamãe mais não, agora tenho que Sim, me virar. Não, não tem filho, não. Mas as que tinham filhos, eu acho que pegava ainda mais, que ainda tinha aquela cobrança patriarcal da família, de você não está dando atenção
para dar atenção aos estudos. Então, muitas vezes, algumas delas, eu não sei nem se eu cito no TCC, deixavam mesmo de estudar, ler o texto para dar atenção aos filhos. Uma delas, inclusive, trancava-se no banheiro porque as criaturas queriam atenção. O que é atenção? É criança, entendeu? Então, enfim, mas tem que estudar, tem que dar conta, como faz? E a família cobra, o marido exige, porque aquilo é uma coisa que eu não sei se eu falo, uma outra pessoa fala também, em algum texto eu faço uma citação, que a formação do pedagogo ela não é individual, ela acaba sendo de uma ação coletiva, de família envolvida, de fulano que cuida disso para você, de Beltrano que cuida daquilo outro, do teu filho enquanto tu vai estudar, enfim, então ter filho nesse contexto ainda fazer também assim a questão das mães, né? As mães pedagogas, as mães que se formam enquanto pedagogas, que a gente sabe que tem muita mãe na pedagogia também, é uma outra coisa que a gente naturaliza e que seria muito válido uma pesquisa em torno disso, das mães pedagogas, né? E pensar nessas mães. Vamos ouvir um pouquinho a Gabriela. Sim, sim. É isso mesmo. Se você puder falar um pouco da sua experiência com a observação participativa, né? Você fez até uma referência muito boa. Eu não anotei o autor, mas você colocou... Do Gilberto Velho, provavelmente. Ouvir, isso. Foi olhar, ouvir e escrever. Cardoso. Foi Cardoso? Se você puder falar um pouquinho dessa parte com a gente, eu achei muito interessante, eu acompanhei, né, as partes das entrevistadas, se você puder falar um pouquinho para a gente. O olhar, o ouvir e o escrever é um exercício contínuo para quem está se debruçando na antropologia, quem está imerso nessa metodologia de etnografia. Como eu falei aqui desde o início, para mim, o ouvir ainda hoje é um exercício, até enquanto psicopedagoga. Entendeu, André? Falando, vamos ouvir a Gabriela, que a Thalita já está aqui falando. Porque é um exercício, a gente tem que treinar o ouvir. E esse ouvir tem que ser apurado, esse ouvir tem que ser um ouvir desnaturalizado, para você pegar na fala determinados elementos que dão toda aquela singularidade, que dão toda aquela característica para o que está acontecendo, e que muitas vezes passa como um elemento normal. E o escrever naturalmente, né, a gente escreve não somente as falas das pessoas, como também faz essa praxis, né? Faz essa questão entre teoria e prática, faz esse trabalho de você juntar a bagagem teórica junto com o que você colheu de campo, né, com as falas que são falas informais, que são falas de um cotidiano, e que você tem que juntar dentro daquelas falas, olhar, perceber com esse olhar de estranheza, com esse olhar de desnaturalizar, com esse olhar sensível, né? É uma dimensão holística assim que você precisa ter para poder desenvolver essas 3 habilidades. É um exercício, ainda estou em construção desse exercício de parar, olhar, escutar e escrever sobre o que você olhou, escutou, colheu, estudou, e fazer isso em uma obra de escrita, né, acadêmica. É isso. E com mais propriedade, a Andrea fala teoricamente sobre o olhar, o escrever. Mentira. Tu fala com mais propriedade. Você falou lindamente. Agora, que bonito você chamar o TCC de uma obra, porque é uma obra, é uma criação, né? Pensar em obra como um produto, uma criação. É isso. Né? É uma construção, um exercício. É uma construção. É para sempre, é um exercício, e aos pouquinhos, e é dentro de um contexto que também não é nada fácil, porque foi dentro de um contexto trabalhador, entendeu? Então, produzir isso no contexto... Gente, tem que... Num diploma foi pouco, hein? Porque, ó... A gente... Ô, Thalita, e diga uma coisa, como é que foi para você? Porque a gente está fazendo uma autoetnografia, né? Então, a gente não vai fazer entrevistas com outras pessoas. A gente tem um roteiro mesmo. E está fazendo relatos autoetnográficos. Eu também estou fazendo, também fiz o meu, relato autoetnográfico, como é que é a minha rotina durante a pandemia. Descobri várias coisas.
Então, hoje, por A exemplo... gente descobre, né? Engraçado é isso, a gente descobre coisas que estão ali fazendo, a gente para pensar quando escreve. É isso. Olha, hoje, esse é o olhar, o ouvir e escrever. Hoje, por exemplo, teve... E se olhar, no caso, né, da autoetnografia, como é que a gente se olha e se escuta? Porque a gente também não se olha e se escuta, né? Aí hoje... É preciso um exercício grande de autorreflexão, de autoanálise. De autoanálise. Né? E a gente tem que sair do personagem de si para entrar num personagem, né, de pesquisador. Você ser seu pesquisador. É complicado ser antropólogo. Aí hoje eu descobri, hoje eu acordei, tinha reunião de unidade, né? Mas eu tinha comida para fazer, então enquanto eu estava fazendo a reunião, eu fiz almoço, eu botei roupa para lavar, eu limpei areia de gato e participando da reunião. Eu tenho um gato também, eu tenho filho, mas tenho gato, gente, que é quase a mesma coisa. Dando palpite na reunião, fiz um monte de coisa, resolvi um monte de coisa. Nossa, tudo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Então, eu fiquei pensando assim, meu Deus do céu, se eu tivesse que ter ido para Angra... Nossa, não ia ter conseguido fazer essas coisas. Então, para mim, eu sei que eu estou numa situação, eu descobri, fazendo o relato, como que a pandemia, para mim... Foi produtiva. É produtiva porque eu tenho uma condição muito privilegiada. Hoje eu estava falando com um colega de trabalho... Privilegiada. Estava falando com um colega de trabalho que tem a mesma sensação. Ele falou assim, eu sou um privilegiado. É claro que a gente não ganha como juiz, mas no Brasil, uma pessoa que tem um emprego público e pode ficar em casa, é um privilégio. É um privilégio, igual a mim. Eu estou conseguindo ficar em Angra dos Reis, conciliando 3 empregos, indo para o quarto. Por quê? Porque eu sou professora de uma escola pública em Volta Redonda, entendeu? Então, tem a grana não é ruim, é uma grana melhor, né, do que a escola privada. E, e o trabalho não é tão grandioso. A gente é privilegiado, porque a gente consegue ficar em casa protegido. É claro, agora, quem está no setor privado, eu tô nos dois, né? A minha amiga falou, você gosta de viver no inferno, né? Você não sai da escola privada, né? Tu gosta de um contexto conturbado e abusivo, que não é possível. Mas enfim, eu gosto, porque eu tenho toda a questão dos alunos também e tal. É claro que a exigência é maior e essa questão do ensino híbrido tá pauleira, mas eu tenho como escolher. Se eu falar, não quero mais fazer isso, eu não faço mais isso, entendeu? De trabalhar em escola privada, até com a clínica. E fico em casa, só dando aula online, me protegendo, me resguardando. É um privilégio. Thalita, para você, como é que foi em relação ao estudo? Você sente que piorou a condição de você estudar? Só pela questão de estar com mais ofícios, né, de trabalho. Mas com a pandemia me sobrou mais tempo para mais coisa, tanto que agora tem incluindo inglês. Então, com a pandemia, o tempo sobrou. Igual eu falei uma fala agora aqui no início sobre isso, né? Que agora na pandemia as pessoas que não são trabalhadoras, até as que são trabalhadoras, têm mais tempo, né? De estudar, né? Tem mais tempo disponível na rotina, tem como priorizar um tempo melhor para o estudo, sim, essa pandemia. Ajudou muito. Só que, em contrapartida, a questão da disciplina que pega, porque nem todo mundo tem disciplina. Tem a questão que eu falo também, não sei se fala no TCC, do estudante e do aluno. O estudante, ele tem essa questão de um autodidatismo maior, né, de conseguir estudar por conta própria e tal, e tem pessoas que não, só conseguem estudar numa sala de aula, com alunos, com colegas. Então, para alguns está sendo muito ruim, a pessoa está ficando ociosa, tanto que teve um grau maior de de quadros com doenças psicossomáticas, porque fruto desse ócio, fruto dessa falta de esperança de um mundo melhor, porque realmente é um quadro desesperador, perda de parentes e tudo mais. Só que, né, para o estudo, se a gente for parar assim para analisar, não foi uma coisa ruim, não. Foi um tempo disponível, porque o tempo de você se deslocar, até então eu gostava muito mais do ensino online do que presencial. Sinceramente, eu estou pensando assim, se der ruim de novo e a gente voltar para online, eu vou agradecer, porque primeiramente, até o otorrino falou, né, que eu estou fazendo os exames para empossar em Angra, o otorrino falou, poxa, eu fiz 100 exames desse daqui, só um deu ruim na voz, porque vocês pararam, atrasou tudo mais, mas o professor ficou com a voz repousada, porque a dinâmica aqui, ó, não quer falar,
não mudou. Essa dinâmica assim, desse cotidiano de professor que flexibilizou muito mais. Poxa, eu acabava de, acabar de comer, só escovava o dente, nem precisava trocar de roupa, botar roupa, sair de casa, não, já vim aqui para o ensino online. É um comunismo maior o ensino online, é uma coisa melhor. Eu, sinceramente, gostei muito. Você tinha muito problema de voz, Thalita. Você tinha muito problema de voz na época. Mas também era um contexto assim. Não, graças a Deus não deu nada, nunca deu nem nódulo, nem nada não, mas eu era muito rouca, porque também eu trabalhava num contexto que não era muito favorável, era uma escola mais precarizada, com condições assim que não eram boas. Hoje em dia eu já trabalho numa escola elitizada, entendeu? Isso foi melhorando até com a prática nessa outra escola, sabe? Melhorou muito essa questão, uma turma com menos alunos, eu tinha uma turma com muitos alunos, num contexto assim, muito conturbado na época, então a minha voz só vivia ruim mesmo, mas depois disso melhorou, e eu acho que com o ensino online, então, melhorou mais ainda, tanto que não deu nada, eu fiquei com medo de dar, né, a prefeitura aqui é muito rigorosa quanto a isso, mas enfim, para o estudo, eu acho que essa pandemia, para o estudo e para aquele grupo que consegue ter disciplina, foi bom. Entendeu? Porque não é falar foi bom no contexto geral, tem que falar para quem foi bom, para onde foi bom, quando foi bom. Né? O negócio da antropologia é isso, é esse micro das subculturas, para que grupo foi bom. Né? Porque para alguns, para os trabalhadores, não fez muita diferença assim. Para aquele que não tem muita disciplina, então foi até pior, entende? Então, depende muito, é arbitrário. O que você viu na sua pesquisa, Thalita, do papel da cultura universitária, do espaço? O que você observou entre essas mulheres? Era importante para elas? Com certeza. Primeiramente, essa questão dessa visão de uma ascensão social. Segundo, elas elogiam muito que elas melhoraram. Até eu falo, foi um trabalho. Hoje em dia, ver a Gabriela falando para mim que foi leve ler um texto meu que tinha todo aquele trabalho de escrever, reescrever, fazer, melhorar, adaptar. Não tá legal, faz de novo, melhora, porque você vê com isso, com esse vício de linguagem, não sei o quê. Quantas versões você fez desse texto, Thalita? Cara, não sei não, André. Não sei de cabeça, não. Era a cada semana que eu ia para poder para a coordenação, né, para orientação, fazia, refazia, mandava de novo cada capítulo, cada categoria de análise, né? Nossa, não lembro não, mas foi bastante, não lembro. Eu sei que nenhuma passou direto. Nenhuma passou direto, meus amores. E é nesse contexto de forma pedagoga. A gente está indo aí, está melhorando. Então, eu falo agora quanto minha própria objeto de estudo, né? Meu próprio objeto de estudos. Ouvi a Gabriela falando que foi leve, de certa forma, poxa, que legal, porque a gente tinha essa preocupação, e eu melhorei então, porque né, era uma escrita pesada, era uma escrita mais do mesmo, nada com nada, querendo falar e não falava. Então, poxa, que bacana. A universidade serve a isso. A universidade também, aí que está. Essas duas vertentes da cultura da avaliação positiva, que quem faz a cultura da avaliação positiva para passar a mão na cabeça, acaba sendo ruim porque o aluno dá conta daquilo ali, pá, é aprovado meio que de graça. Agora, o que usa da cultura da avaliação, que legal, da cultura da avaliação positiva, para quê? Para falar, poxa, esse aluno é trabalhador, vamos dar uma chance para ele refazer, para ele reconstruir, para poder contribuir mais, igual, por exemplo, no meu caso, que eu era uma trabalhadora, então, tudo mais, a gente escrevia, reescrevia, fazia, refazia, a universidade serve para contribuir, para sanar certas defasagens, né, para poder sanar certas dificuldades ortográficas, escritas, de coesão, de coerência, de pensamento, de articular pensamento, linguagem, escrita. Então, acredito que a universidade, principalmente para aqueles que puderam pegar também, não só as disciplinas, mas também projetos e tudo mais. Paloma, bem-vinda, chegou do trabalho, a trabalhadora chegou. Ai, que legal, tudo bom? Oi, boa noite, tudo bem? Oi, Thalita. Tudo bom? Prazer. Pedagoga ou geógrafa? Pedagoga. Pedagoga.
Ah, isso aí. Prazer, gente. Tô curiosa, e como foi para você ler o meu trabalho? A gente está falando aqui sobre ele, né? Dessa questão assim. Você passou já por alguma daquelas situações? Ah, sim, com certeza. Muitas Para dar conta. me reconheci assim, e muitas ali, né, daquelas meninas. A gente se reconhece, né? Até a pesquisa que a gente está fazendo, né, professora, aquele questionário eu parei para responder ontem também. E assim, achei muito legal porque é muito real, né? Eu gostei muito que é muito real, assim. É Embora verdadeiro. tenha passado, né, já um tempo, mas ele continua assim muito atual, porque Essa é a realidade do pedagogo, dos pedagogos que se formam da maioria dos pedagogos, né, que são trabalhadores também. Então, uma pesquisa atual e naturalizada, como eu sempre falo desde o início, é muito naturalizado. Você já costuma um pedagogo ter um outro trabalho enquanto está se formando. Você já, entendeu? Porque tem que complementar a renda, tem que ter dinheiro, tem que trabalhar, gente. Então, tipo, meio que já está falando, é obrigatório, você é pobre, você tem que trabalhar e estudar. Não tem outro meio você só estudar, entendeu? Se você conseguir isso, você já é privilegiado pra caramba, parabéns. Então, a gente meio que já naturaliza essa questão e, enfim, vai ser sempre gente, atual. A Thalita estava querendo saber se agora na pedagogia, se a realidade ainda é essa, se as pessoas ainda têm muitas mulheres trabalhadoras e com mais idade também na época que você fez, né? Isso, tinha muita gente com mais idade. O que vocês acham, pessoal que está na pedagogia, na turma de vocês? Eu posso falar. Na minha turma, assim, não mudou muita coisa. Na minha turma tem também um público de mulheres bem. E na faixa dos 40, né? Umas mulheres. Mesmo. Mas assim, também tem bastante menina nova também, assim, algumas meninas, principalmente na minha turma, que vieram do Rio, e tem a questão do interior, né? Assim, são meninas até cabeças, mas bem mais jovens. Tem uma parcela assim, de umas mulheres mais, com a idade mais avançada, mas eu acredito que fica meio a meio. Nem muito jovem, nem muita pessoa mais velha. Fica bem realmente. Mas ainda tem esse público com frequência. Tem a questão Gabriela, assim tá falando. Gente, em relação a homens e mulheres, a questão de gênero. Mais mulheres do que homens nas turmas, né? Acho que mais geralmente é assim. Bem mais mulheres. Minha turma, por exemplo, se eu pegar do meu primeiro período, tinha acho que 3 homens. E dos 3, 2 ficaram, assim. Nem foram 3, acho que uns 4. E a Luciana está falando que na turma dela o pessoal mais jovem. É, isso que eu tô lendo aqui. E poucos homens. É isso. Hoje em dia eu acho que tem mais gente jovem, né? Ingressando, é o que eu tô falando, pessoal, as pessoas oriundas do ensino médio mesmo, né? Fresquinhas, seguindo a linearidade, né, da formação. Mas pelo menos na minha época, e quando começa a falar assim, já tá indo já caminhando. Mas na minha época. E antes de mim ainda era mais ainda, tá? De gente com mais idade frequentando, né? A Pavon sabe, que foi professora de outras turmas anteriormente, naturalmente, então sabe que, né, tinham muito mais mães, e às vezes idosas. Eu já tive aluna de 60 anos. Pois é. Mas eu acho que o curso de pedagogia, ele sempre foi, acho que hoje em dia nem tanto, mas ainda é um curso muito estereotipado, né? Um curso em que geralmente maternalizado, é para mulher que sabe cuidar de criança. Aí a carinha dela. Por isso que geralmente, né, são mais mulheres, né? As mulheres prevalecem nesse curso por essa questão. É verdade. Tipo, né, de que só mulheres. Essa cultura. E na minha turma ainda é muito presente a questão das mães, esse número de mulheres mais velhas, das mães que criaram seus filhos e que agora estavam realizando. Agora vão estudar, tem isso também. Tem essa questão. Tem esse público.
E aí é o que eu falei, é válido muito pontuar a questão das mães, gente, porque às vezes tem mães novas, tem mães velhas, tem mães que já são avós, então é muito latente, é muito presente esse público, né? E é legal a gente notar e entender em que contexto dá essa formação, porque é difícil, ainda tem toda uma cobrança que não é só cultural, é até afetiva, entende? Enquanto mulher, identidade de gênero, sua identidade enquanto mulher, você é você, não, você é mãe de fulano, mãe de Beltrano, e agora é brabo. Ainda tem muito isso, né? Mulher de não sei quem, né? Mulher de não sei quem. Eu já vi uma discussão em que algumas mães falavam que não se sentiriam confortáveis em que seus filhos pequenos tivessem um professor homem, sabe? Ainda tem essa cultura. Sinceramente, eu já tentei, eu tinha um colega que ele fez formação de professores, agora ele está em geografia, e ele deu aula para o Fundamental 1. Mas, assim, é isso aqui para conseguir emprego, porque os pais não aceitam. Até as outras já falam, poxa, eu até acho legal, mas aí os pais não gostam. É uma cultura, gente, preconceituosa, machista, né? Enraizada. Aí espanta os homens que talvez contribuiriam, né? A gente não sabe como que seria uma pedagogia com público maior, masculino. Gente, como que seria uma pedagogia com mais homens? Eu não sei. A gente meu filho teve um professor na creche. Eu falo que tá enraizado porque eu achei muito estranho. Eu falei assim, nossa, que absurdo. Aí era da creche daquela, né, do CEMEI, daqui de Angra, que é as creches. Tá. E tinha, tipo, não era só um, não, eram uns 3. Era o professor homem da creche. Eu achava que um absurdo no começo. Eu falava, gente, e você homem? tem a cabeça aberta, né, Paloma? Mas era muito estranho. Eu falava assim, nossa, homem, sei lá, né? Imagina. E às vezes, porque tem toda essa cultura da pederastria, eita que travou, pederastria e pedofilia. Pedofilia. E essa cultura, entendeu? Que infelizmente todo mundo associa logo ao homem. Entendeu? E o meu filho adorava os tios. São crianças vulneráveis, pois é. E os tios são legais também, gente. Como que seria uma docência com mais tio do que tia? Seria muito legal, um mundo paralelo. A gente está pensando aqui uma coisa bem interessante, né? Pode ser que parte da cultura machista seja exatamente por conta disso, né? Porque reforça a ideia de que a mulher é maternal. Agora, se tivessem homens professores... Figuras masculinas presentes, exatamente. Né? Isso, porque também eu acho que, além dessa cultura machista, essa questão de mostrar que só a mulher que pode cuidar de criança, eu acho que pega muito a questão, assim, também de botar o homem como incapaz também de cuidar de uma criança. Poxa, sim, ele tem obrigação, entende? Outra coisa, você tira do poder, você centra o poder e sobrecarrega um ser humano feminino, entendeu? Enquanto que o outro ser humano masculino poderia estar ali, ser legal, ter esse equilíbrio, né? De da criança viver com o gênero feminino, o gênero masculino na sua educação sistemática, seria enriquecedor. Porque é um outro jeito de cuidar, né? Eu me lembro também quando meus filhos eram pequenos. É interessante essa coisa do machismo, como a gente é machista. Não, a gente tem que pensar também, André, até a valorização do magistério. A valorização do magistério é tão ruim porque nós somos mulheres? Porque a maioria das docentes são mulheres? Entende? Caraca, é toda uma estrutura... Uau. É difícil, sim. Mas então, aí eu estava pensando isso, como que eu, por exemplo, como mãe, muitas vezes eu dizia para o meu marido, não, mas você não faz isso direito, deixa que eu faço. E ele também não tinha oportunidade de melhorar, de aprender, né? Porque eu já ia em cima, não, deixa que eu troco a fralda, deixa que eu tomo banho, deixa que eu dou banho. É verdade. Então, isso é importante também. Com certeza, dessa oportunidade, né? Enfim, dá crédito. Quando vocês verem uma minoria, abracem a causa. Então, viu uma minoria, ou seja, um menino lá, um único menino lá na CEMEI, vamos botar meu filho na turma dele, entendeu? A gente tem que dar engajamento para essas pessoas também. No caso aqui, o papel se reverte, né? Enquanto talvez uma mulher numa engenharia seria, não sei, trabalho.
aqui se reverte, né? Aqui a gente vê um homem e fala assim, infelizmente, essa cultura, né, das pessoas. Então a gente tem que ajudar, empatia, por favor, com os homens na pedagogia, né? E na docência, que seria principalmente psicanaliticamente falando, ter uma figura masculina e uma feminina seria ideal. Tchau, Luciana. A Luciana tá indo. Muito obrigada, então, Thalita. Eu que agradeço, pela sua energia, para todas vocês também que participaram, que leram o trabalho da Thalita, apesar gente, de muito todas obrigada. as dificuldades, né? Muito obrigada por terem lido meu trabalho. Muito bom. Boa noite, meninas. Beijão, hein? Agradeço a oportunidade. Obrigada mesmo pela paciência, né, de escutar de novo. E, poxa, por ter lido, então, valeu mesmo. Cara, foi lido, eu escrevi pra gente ler de verdade. É mó maneiro isso. Que bom que vocês leram e gostaram. Venha mais vezes, Thalita. Obrigada. Quem sabe, né? A gente vai um dia, né? Chegar um dia, né? A gente chega, não sabe? E vai. Tchau, gente. Beijinho. Até a próxima, Andréia. Até a próxima, todo mundo. Beijo, Viva nós, mulheres trabalhadoras! Viva as mulheres trabalhadoras. E é isso aí. Seguimos em frente para uma educação melhor. Beijo. Tchau, Andréia. Tchau, Jamile. Tchau.